Bom dia, meu nome é Marques Diniz Cruzeiro, estou falando em nome da www.lenderbook.com. Estou aqui para ensinar um pouco para vocês do que eu denominei como crescimento composto. Eu sou bacharel em estatística na Universidade de Brasília, psicopedagogo pela Universidade Católica de Brasília e atualmente faço 2 cursos, um em neurociências clínica e o outro em MBA executivo em marketing de redes sociais. Hoje são 12/7/2014 e vamos agora dar início à nossa breve apresentação. O que vem a ser esse crescimento composto? Nós temos uma situação aqui que nós temos várias fábricas da Coca-Cola em várias cidades, Taguatinga, Rio de Janeiro, São Paulo, até São Pedro, foram adquiridas de forma fictícia e deseja-se saber se um determinado grau de padronização das garrafas para a produção de Coca-Cola ela está dentro da conformidade necessária para a produção, né? Então foi analisado aqui 6 dias consecutivos, do dia 1 ao dia 6. Né? E observou-se, por exemplo, que no primeiro dia existia em Taguatinga a conformidade de 97% na padronização das garrafas, no segundo dia 94%, no terceiro dia 98%, no quarto dia 94%, no quinto dia 95% e no sexto dia 96%. A questão é saber se esse conjunto de observações, ao final, ele vai me levar a uma ideia de crescimento ou a uma ideia de decrescimento do padrão de qualidade desse tipo de engarrafamento. A mesma análise poderia ser feita para vários outros fatores, como produção agrícola, inflação e outros tipos de análises também que poderiam ser desenvolvidas. Então, para resolver essa questão, eu desenvolvi uma forma no qual eu calculo o crescimento do segundo dia em relação ao primeiro e obtive esse valor aqui, que teve um decréscimo para Taguatinga de algo em torno de 3%. A mesma coisa eu faço a variação do terceiro dia para o segundo dia, do quarto para o terceiro, do quinto para o quarto, do sexto para o quinto. Depois que eu faço todas as variações mensais, mês a mês, eu pego a variação composta parcial em relação a períodos não consecutivos. Então eu peguei do terceiro dia ao primeiro e verifiquei quanto que foi o crescimento ou decrescimento no período. Depois do quarto dia em relação ao segundo, do quinto em relação ao terceiro e do sexto em relação ao quarto. Tem outras combinações? Tem. Nós podemos verificar que também tem do quarto dia em relação ao primeiro, no qual existem 3 períodos consecutivos em torno dele, do quinto ao segundo, do sexto ao terceiro. Tem outras combinações? Tem. Do quinto ao primeiro e do sexto ao segundo. E por último, do sexto ao primeiro. Então eu analisei todas as variações de crescimento no período e calculei o grau de liberdade. O que eu chamei de grau de liberdade é a quantidade de períodos que estão dentro de um determinado intervalo que eu estou medindo o crescimento. Então, do segundo dia para o primeiro dia, em termos de crescimento, existe apenas um único componente de variação. Agora, se eu analisar do quarto dia para o primeiro dia, eu posso observar que existem 3 períodos compostos dentro dessa linha de crescimento que está afetando. Então, o que eu fiz? Após montar essa tabela de valores de crescimento, eu fiz a soma de todos esses crescimentos baseado
no fator de grau de liberdade. Por exemplo, se um determinado crescimento em Porto Alegre foi de 1,1% do quinto dia para o terceiro dia, e foram 2 períodos, eu peguei esse crescimento e dividi pela quantidade de períodos, ou seja, pela quantidade de graus de liberdade. Aí eu obtive qual foi a variação unitária por período daquele componente de crescimento. Depois eu peguei, somei todos os crescimentos possíveis de uma lista de variações de dados, né, pela quantidade total de componentes. Aí eu obtive essa métrica, né, no qual a relação de crescimento ou decrescimento em Taguatinga foi de menos 15%, ou seja, como ela é negativa, houve um decréscimo da variação de todos os componentes de crescimento em termos médios, desde que a série começou a ser analisada, né? Por exemplo, em Caruaru, houve um acréscimo de 0,43%. O que esse número me diz? Ele me diz basicamente um coeficiente angular da variação média dos crescimentos e decrescimentos que a série tenta transmitir, né? Teoricamente, deveria ser a tendência em que é verificada no modelo de métodos de mínimos quadrados, né? Porém, para nossa sorte, nós encontramos um dado que não representa essa coerência. Se nós pegarmos, por exemplo, os dados de São Pedro, que já estavam aqui, e plotarmos uma linha de tendência, a gente vai verificar que essa linha de tendência nos fala que a inclinação do modelo nos dá a ideia de que os componentes estão em uma fase decrescente. Porém, se nós formos analisar o resultado do crescimento composto, ele nos deu uma indicação de que a variação de todos os possíveis crescimentos da série, ela está positiva. Isso nos faz pensar que cognitivamente, ou seja, em termos de estrutura de um modelo de pensamento neural, a gente chega à conclusão que o crescimento composto ele está desassociado da linha de tendência do método de mínimos quadrados. Então, significa que existe uma relação para crescimento e, ao mesmo tempo, existe uma relação também para a tendência, né? E ao passo que a gente, quando analisa estruturas de crescimento, a gente pensa que a tendência é diretamente ligada ou associada a um determinado grau de crescimento. Mas repare que esse tipo de loucura mental, ela ocorreu basicamente numa faixa de variação onde aproxima-se de uma variação de crescimento próxima de zero, né? É como se fosse um ruído da massa de dados. Então, para resolver esse problema, que só ocorreu nesse mini caso que eu estou apresentando para vocês, nos demais, se vocês forem fazerem um teste, vão verificar que correspondeu ao método de mínimos quadrados, a tendência geral encontrada. Nós adotamos um outro tipo de variação que eu chamei de diferença composta, no qual a gente pega as combinações das variações absolutas entre as medições de um dia em relação ao outro e fazemos o mesmo procedimento para todas as possíveis combinações dessas variações. Como ela se trata de uma diferença entre 2 pontos, ela está mais ou menos correlacionada
ao desempenho de uma função de métodos de mínimos quadrados. Então, nesse caso, se nós olharmos a tabela resposta, vocês vão verificar que realmente a tendência em relação à fábrica de São Pedro denotou que os dados demonstram que ela está realmente com uma tendência negativa, né? Corroborando para que você possa visualizar que essa tendência segue os padrões de máxima perfeição que o método de verossemelhança transmite ao fazer uma análise, né? Então, o que nós temos aqui? Vamos ver se eu já tenho um modelo pronto aqui. Então, a gente vamos fabricar o modelo. Então, vamos supor que nós temos aqui o período 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? E nós queremos prever o período 7. O que essas diferenças estão me dizendo? Que exatamente no meio, perdão, eu esqueci de falar para vocês o que significa a letra M. A letra M é a média das observações de uma série de dados. Então, se eu tenho Itaguatinga aqui, a letra M representa uma média de 96, ou seja, dessa série de dados, arredondadamente são 96, mas ela representa 95,67%. Então, se a gente pegar essa informação média, vamos voltar, informação média de São Pedro de que é 91% de padronização. Se eu tenho esse coeficiente angular de que há uma variação média de menos 0,7, se a gente pegar a média e somar mais esse coeficiente, né, vamos prender a fórmula, a gente vai ter uma tendência do comportamento da série. Por outro lado, se a gente pegar o lado oposto em relação à média, que segundo a linha de equilíbrio, a parte mais externa é negativa e a parte mais interna é negativa, eu pego a razão inversa. Então aqui a gente tem uma linha de tendência para uma projeção do que seria essa série de dados, né? Então, se a gente for fazer uma linha de tendência, vamos fazer a linha de tendência, a gente já tem uma aqui na lateral que a gente vai abaixar e vai fazer a comparação. Vamos ver. Essa é a série original dos dados que nós vimos anteriormente. Então, aparentemente elas são diferentes, mas vamos analisar em termos de mesma escala. Então, ela varia de 98 a 78. O mínimo 78 e o máximo fixo em 98. Vocês podem reparar que a linha de tendência original ela segue o mesmo padrão da linha de tendência estimada. Então significa que esse modelo, além de prever a orientação no qual deve ter essa tendência, sem que você precise de fazer um estudo mais detalhado de regressão linear, ele também é capaz de servir como um modelo de previsão também, no qual todo modelo de previsão, quanto mais próximo for
o modelo do período mensurado, maior é o poder desse teste. Quem tiver interessado futuramente em desenvolver esse tipo de análise, pode também tentar fazer de uma forma que englobe também a noção de erro e outras informações também importantes contidas em modelos de regressão, né? Eu espero ter ajudado vocês em algumas ideias, né? E, à medida do possível, a gente da Lenderbook vai colocar informações estatísticas para que vocês, pesquisadores, possam aprimorar os seus métodos e a gente junto poder colaborar de uma certa forma para o desenvolvimento da ciência. Meu nome é Mark Diniz Cruzeiro. Qualquer coisa, nossas informações estão em www.lenderbook.com. Muito obrigado e um bom dia.